Hoje no Brasil e em outros países, passamos por diversos conflitos, e um deles é a liberdade de expressão. Para isso, Israel Belo de Azevedo conversa com André Simão, advogado e especialista em direito internacional. Logo mais, inspire-se com uma mensagem do pastor Israel Belo e fique ligado nas aventuras de Rogéria Nachev e o informativo da Junta de Missões Mundiais. Convite à Vida, um programa para ver, agir e viver. Voltamos já! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda a primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Participe do nosso desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: você acha que o brasileiro tem liberdade de expressão? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Convite à Vida hoje tratando da liberdade do pensamento, da liberdade do culto, porque você sabe que há muitos países no mundo em que é proibido pensar ou que é proibido cultuar diferentemente do que é determinado pelo governo. Então, nós convidamos um especialista em direito internacional, o advogado André Simão, que vai nos falar como é que está no mundo hoje o tema, a questão da liberdade de expressão, da liberdade religiosa. Obrigado, André Simão, aqui por estar conosco no Convite à Vida, esclarecendo os nossos telespectadores sobre um assunto tão importante que faz parte da nossa própria vida, nosso coração está nisso, né? Então, bem-vindo aqui ao Convite à Vida, André. Obrigado, Israel. É um prazer poder falar um pouco, né, conversar um pouco sobre esse tema que nos é tão caro e foi conquistado com tanta luta, né, na história da humanidade. E como é que está hoje, André? Como é que está a liberdade de expressão, seja ela de pensamento, a liberdade literária, de arte, a de culto, de consciência? Nós estamos avançando no mundo ou estamos em época de trevas? Historicamente houve avanços, mas podemos dizer que nós fazemos parte de uma minoria privilegiada. Nós brasileiros, nós ocidentais, nós fazemos parte dos 30% da população mundial que podem se reunir e cultuar sem ter medo de
ser perseguido ou de ser atacado. 30%, ou seja, 70% não tem liberdade de expressão. Exatamente. Ou religiosa ou mesmo política. Sim, né? sim. E a religião está sempre conectada nesses países em que tem perseguição com alguma forma de dominação política, de controle sobre a sociedade. Então, dos 7 bilhões da população mundial, 70% vivem em países em que há severa restrição à liberdade de religião e à liberdade de pensamento. E, para piorar isso, as restrições elas têm aumentado mais do que diminuído. Dos 25 países mais populosos, em 8 deles, as medidas restritivas têm aumentado e nos demais não têm diminuído. Então a restrição ela tem aumentado justamente naqueles países em que a população é maior e cresce mais. E como é que é essa restrição? A restrição ela ocorre de diferentes fontes. Uma fonte é a fonte do próprio governo, seja por ação do governo ou por uma ação como criando regulações para a atividade religiosa. Eu tenho um exemplo na Hungria. Havia 364 religiões oficiais. Em 2011 surgiu uma lei que determinou que as religiões todas deveriam se recadastrar. Então passaram a ser 16 e depois só 32 válidas. Então vários países têm feito isso, Uzbequistão, Afeganistão, diversos outros países, Sérvia, Laos, têm feito essas medidas e isso tem complicado muito para essas igrejas, porque as reuniões passam a ser clandestinas, passam a ser presos, né? Templos confiscados, não tem autorização para edificar templos. Mas de que esses governos têm medo? A religião ela pode ser utilizada como uma forma de conscientização para outros pensamentos. Existe um potencial de novas conscientizações, um pensamento divergente daquele pensamento que quer ser reproduzido. Há países que regulam também o que pode ser pregado ou não. A China, por exemplo, é um que faz isso de forma bastante intensa. Ou seja, quando o padre ou o pastor, enfim, o líder religioso vai pregar, já tem uma censura prévia, digamos assim? Sim, por exemplo, que não se pode falar sobre a ressurreição de Cristo. Como falar do Evangelho sem a ressurreição de Cristo? Certo. Há outras perseguições, como perseguições que não vêm do Estado diretamente, mas contam com a omissão do Estado. Por exemplo, restrições que vêm por parte da família, por parte da comunidade. Um filho que se converte a uma outra religião, isso é muito comum em países islâmicos, e há uma pressão da sociedade que se manifesta de variadas formas, e o Estado não oferece qualquer tipo de proteção. Um caso nesse sentido foi o da Nigéria, onde uma seita islâmica radical chamada Boko Haram tem atacado de forma muito grave, muito agressiva, muito cruel, comunidades, vilarejos de cristãos, matando muitos cristãos e já matou milhares de cristãos. Estima-se que foram aí entre 15 a 20 mil cristãos mortos, mais de 200 igrejas destruídas, queimadas, e o governo também não age nesse sentido. Mas tem outro aspecto que quando eu leio noticiários sobre isso, a matéria é assim: conflito entre cristãos e islâmicos causa morte, como se os dois estivessem brigando. É isso que acontece? No caso da Nigéria, em alguns países pode até haver alguma situação dessas, mas no caso da Nigéria, essa seita ela é extremamente mais poderosa e armada, e as comunidades cristãs são grupos pequenos e desprotegidos, e que o máximo que eles podem fazer é fugir, e são gravemente vitimados. Pastores já foram mortos lá. E na situação ali da Nigéria, se pelo menos o país chegasse a um ponto de reconhecer
a impotência diante da situação, a ONU poderia entrar lá e auxiliar nessa proteção, né? Mas sem esse reconhecimento do país fica difícil de organismos internacionais entrarem. Uma pergunta é a seguinte: os missionários, cristãos sobretudo, nesses países de fé ou sem fé, digamos assim, eles fazem mal ou fazem bem a esses países? Mas eu quero que você responda essa pergunta com muita sinceridade em nosso próximo bloco. Convite à Vida volta logo depois do intervalo falando sobre liberdade de expressão, de pensamento e de religião no mundo com o advogado especialista em direito internacional, André Simão. Voltamos já, esperamos você. Participe do nosso desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: você acha que o brasileiro tem liberdade de expressão? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida está de volta falando de liberdade. Você é livre, mas há lugares do mundo onde as pessoas não são livres para pensar, para cultuar, para ir e vir, inclusive. Estou aqui então com o advogado André Simão, especialista em direito internacional. Eu perguntei a ele, vou repetir agora a pergunta, o seguinte. André, eu li um estudo dizendo que os missionários cristãos, eles são benéficos para as sociedades onde se encontram. Mas parece que não pensam a mesma coisa alguns países, algumas culturas. Eles fazem bem ou fazem mal onde estão? De fato, esse estudo, ele correlaciona com dados estatísticos que onde houve maior presença de missionários evangélicos, eles teriam contribuído para a formação de democracias mais estáveis e para uma melhor distribuição de renda. De fato, é difícil correlacionar esses fatores, né, porque há diversos elementos envolvidos, mas, de acordo com esse estudo, teriam dados básicos, dados sólidos estatísticos sobre isso. Isso me faz lembrar os valores que eram propagados na reforma, né?
sempre havia ali a ideia de que a Bíblia pudesse estar na mão do povo, na língua do povo, que o povo pudesse ler e interpretar. Isso exigia a necessidade de educação, de ensino. Isso somado também a outros elementos, como Calvino, que estimulava que as pessoas trabalhassem duro, se capacitassem e também poupassem para ajudar os necessitados, para ajudar os pobres, porque não admitia ter miseráveis em Genebra porque deveriam ser socorridos. E quando a gente olha para os missionários na história, sempre que se colocava uma igreja, se colocava uma escola do lado, né? Então, sempre se valorizou muito a educação. Eu imagino que isso é um elemento transformador. E até tem uma contradição aí nesses países. Tem alguns países altamente restritivos, mas admitem escolas cristãs, porque sabem que são boas escolas, não é verdade? Sim, sim. E lugares em que há carências de escolas, e há países, inclusive, em que meninas não poderiam frequentar a escola junto com meninos, e missionários colocam isso como condição, né? E trazem não só o ensino, mas também capacitação, por exemplo, de parteiras, numa região em que não há esse tipo de educação, de formação, então ajudando inclusive a reduzir taxas de mortalidade infantil, entre diversas outras iniciativas, né? Junto com isso, inclusive, vem também projetos de geração de renda. Uhum. E aí conecta com o nosso tema do qual a gente estava falando, que é a questão da liberdade religiosa. Em muitos contextos, falta oportunidade de trabalho para aqueles que são de minorias religiosas discriminadas. Isso é muito comum, por exemplo, em sociedades de maioria islâmica, em que cristãos, às vezes, na terceira geração, já vendo seus pais perseguidos com poucas oportunidades, porque não têm oportunidade de acesso à educação e a trabalho que lhes é negado por causa da sua fé. Então, esses pais com sacrifício financiam os estudos dos seus filhos, e aí pode surgir um momento em que esse filho, se deparando com tantas dificuldades e tantas lutas de acesso à oportunidade de estudo e trabalho, acaba se casando com um islâmico, porque abrem-se muitas outras oportunidades, né? E aí os seus filhos não podem mais ser educados como cristãos. Então, por exemplo, uma menina que é filha de uma família cristã acaba ela se desvinculando de sua fé, e a geração seguinte também se perde. Então, nesse tipo de situação, entram diversos projetos que são realizados por várias ONGs, no sentido de capacitar com ajuda socioeconômica, formação de profissionais, capacitação para que eles possam gerar renda e ter autonomia, e ter com isso dignidade, liberdade. Eu vi isso em Belém, lá hoje na altura de Palestina, onde Jesus nasceu, né, em que os cristãos, é um lugar muito difícil, até para os próprios palestinos islâmicos, mas é mais difícil para os cristãos, porque quando tem uma chance de emprego, não vai para um cristão. E inclusive nós, quando eu já fui lá algumas vezes, a gente procura comprar de uma loja que é uma cooperativa de cristãos ortodoxos, cristãos evangélicos, católicos romanos, que se juntaram para vender, porque só vivem daquele tipo de coisa. Qual é o futuro de um lugar como Belém, por exemplo, para os cristãos e cidades similares? A situação de Belém é uma situação, um problema econômico por causa do bloqueio. O problema de emprego ali não é restrito aos cristãos, talvez seja pior para eles, mas o desemprego é enorme para todos. A situação ainda é muito pior em Gaza, onde a gente não consegue entrar, né? Então Belém até... ainda se entra. Gaza é pior. Mas ali existem diversos projetos nesse sentido, né? Belos projetos de formação, de capacitação para trabalho, aproveitando, por exemplo, a área turística, então como guias turísticos, arqueologia e coisas do tipo, e também tipo hotéis, albergues. Então,
há possibilidade de cristãos, quando forem para lá, para conhecer os lugares, podem se hospedar em Belém com tranquilidade, é fácil cruzar o muro e geram renda para aquele lado. E outro projeto que acontece muito lá é o de reconciliação, né, de diálogo para reconciliação entre muçulmanos e cristãos. André, eu observo que a grande imprensa, logo a opinião pública mundial, não está muito interessada nesse assunto. Então, por exemplo, quando há uma causa legítima, perfeitamente legítima, envolvendo a mutilação de mulheres, isso tem uma repercussão e uma luta muito grande contra. Mas quando é um assunto de um missionário está preso ou um local está preso, isso não gera comoção e não gera muito efeito dos meios de comunicação. Isso é verdade, mas eu quero que você responda também se não há um certo preconceito, até mesmo na mídia ocidental, ao tratar do tema da liberdade de expressão. André vai continuar conosco aqui e esperamos que você também. Convite à Vida volta daqui a pouco, falando ainda sobre liberdade de expressão no mundo e o comportamento da mídia, e vamos falar um pouquinho sobre a ONU também e o direito internacional. Voltamos já. Participe do nosso desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: você acha que o brasileiro tem liberdade de expressão? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida, de volta aqui entrevistando o advogado André Simão sobre liberdade de expressão no mundo. Você não acha, André, que a mídia trata com dois pesos, duas medidas o tema da expressão no mundo? Por exemplo, quando não dá muita importância quando o direito à religião é violado? Sim, concordo. De fato, parece que a palavra tolerância ela ganhou outro significado, ou vem ganhando outro significado. No início, a ideia de tolerância religiosa era que o Estado não poderia me obrigar a professar a religião do Estado. E hoje, com a nossa sociedade secularista fundamentalista, a gente passa-se a definir tolerância como todos têm razão, todas as religiões têm igual valor, logo eu não devo propagar mais a minha. Né? E de fato parece que esse assunto tem menos enfoque na mídia, chega menos ao nosso conhecimento,
embora algumas agências publiquem bastante isso. Um exemplo é Portas Abertas. Mas daí a importância de pressão dos movimentos sociais, né? Um dos principais mecanismos junto à ONU para poder surtir algum efeito, né, é o mecanismo das revisões periódicas dos países. São relatórios que são feitos sobre os países. Porque levar um caso desses a um sistema judicial internacional é muito mais complicado, as hipóteses são mais restritas. Então, no mecanismo de revisão, há uma espécie de constrangimento moral sobre os países. E, para isso, é importante a atuação de ONGs e de organismos diplomáticos. Os organismos diplomáticos normalmente se movem, e o que melhor se move nesse aspecto é o dos Estados Unidos, mas sendo pressionados por agências, por ONGs que atuam nesse campo, né? Além de Portas Abertas, há outros organismos que têm lutado pela liberdade plena de religião? Sim, há muitos organismos que atuam diretamente junto à ONU. Um exemplo é o da Aliança Batista Mundial. A Aliança Batista Mundial tem o tema da liberdade religiosa como um dos seus temas centrais, uma das suas 5 áreas de atuação. Uma delas é liberdade e justiça. Então eles têm assento na ONU e atuam realizando um belo trabalho de mapeamento, visitam os países em que há situações de violação, recebem essas informações por parte das igrejas que cooperam, vão lá, fazem o mapeamento, colhem testemunhos, preparam os relatórios, enviam para a ONU, antes se coordenando com outras organizações para que o movimento tenha mais força, cartas para embaixadas. Então, nisso há um trabalho de bastidores para que as situações de prisões arbitrárias sejam resolvidas antes de ir para a mídia, porque quando vai para a mídia gera um maior constrangimento, que às vezes o efeito é contrário, né? Então, o país fica mais duro, então estamos com a razão e aperta o cerco, né? Sim, às vezes essa atuação nos bastidores silenciosa, ela é muito mais eficaz. Existem situações em que acaba sendo necessária uma pressão maior, mas normalmente o primeiro caminho é o da atuação nos bastidores. E você conhece algum caso dessa pressão, inclusive da Aliança Batista Mundial, que trouxe um resultado positivo? Sim, há diversos casos. Um no Irã, ganhou mais atenção da mídia, chamado Nadarkhani. Ele tinha sido preso e estava já sentenciado à morte e acabou sendo solto após uma intensa pressão internacional, que essa ganhou a mídia. Mas há outros casos, como o de um brasileiro que faz um trabalho formidável no Senegal junto a crianças que viviam como mendigas na rua, dando saúde, dando educação, acolhendo numa espécie de orfanato, com atendimento médico. Enfim, um trabalho impressionante diante da falta de recursos local. E esse caso houve uma atuação de bastidores e ele foi solto, embora ainda aguarde o julgamento final, mas foi preso sob acusações absurdas. Né? Absurdas. Totalmente fora da possibilidade de ser, né? Sim, e agora, e o que a gente, pobre mortal, digamos assim, pode fazer para que haja mais liberdade de expressão no mundo? Um primeiro ponto essencial é a conscientização, porque o fato de hoje termos liberdade não significa que ela será permanente, né? Há sempre tentativas de cerceamento sob mais diversos fundamentos. Há também possibilidade de atuação para quem está no campo da mídia ou em algumas outras áreas, mas para as pessoas em geral tem a possibilidade de se engajar em projetos do tipo assinar petições, também possibilidade de apoiar projetos de fortalecimento de quem está nessas situações, até porque imagine um cristão que sofre perseguição num local, se ele sai de lá, se todos os cristãos saírem de lá, já não terá mais testemunho naquele local. Então é importante fortalecer, né? Lembrando da passagem bíblica que diz que se um sofre,
todos sofrem com ele, né? E da frase de Desmond Tutu, que diz que se há uma injustiça e não fazemos nada, escolhemos automaticamente o lado do opressor, né? Agora, o mais importante de tudo é orar. Orar por essas pessoas é o que eles mais pedem quando a gente encontra com eles. Eles falam, não se esqueçam de nós, né? Orem por nós, né? Então, eis aí algo que todos podemos fazer, não é? Então eu agradeço muito, André, aqui a sua participação, foi bastante esclarecedora e deu a você um motivo claro e preciso para orar. Procure se informar onde há pessoas sendo perseguidas, sejam cristãs ou não. A restrição nos incomoda a todos, independentemente se o credo é comum ao nosso ou não, e procure interceder diante de Deus por essas pessoas. É isso que eu e você, nós podemos fazer. Continue conosco, Convite à Vida continua. Vamos orar, inclusive, hoje nesse programa também, pelos missionários que estão espalhados pelo mundo inteiro, como missionários, como profissionais, e que não podem exercer a sua fé. Pessoas lá das cidades que nasceram lá, que também têm restrição. É um dever nosso orar por eles. Continue com a gente, porque voltamos daqui a pouco com mais informações para você. Participe do nosso desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: você acha que o brasileiro tem liberdade de expressão? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Retomamos então a nossa série Celebrando a Recuperação, pensando nos princípios para esta recuperação. E hoje o primeiro princípio é: troque uma vida de negação pela celebração da graça de Deus. O Evangelho nos anuncia que a transformação é possível, a recuperação é possível, não importam quais sejam os seus problemas. Quando nós ouvimos Jesus ensinando que são felizes os pobres de espírito, então aceitamos a verdade desse ensino de Jesus, nós podemos começar a viver.
Daí então vem esta verdade que é um princípio. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Este é o primeiro princípio para a recuperação. A questão é como viver esse princípio. Primeiro, pare de negar que a sua vida está afetada por um sério problema, porque está. Recusar a realidade faz muito mal à saúde e impede a mudança. Por isso, muitos negam a realidade em que vivem. E isto causa danos terríveis aos seus sentimentos e aumenta a sua própria dor, por causa dessa falsa convicção de que a negação nos protege da dor, quando, na verdade, essa atitude permite que a dor se espalhe e cresça, transformando-se em vergonha e culpa. A verdade é a seguinte: nós somos tão doentes quanto os segredos que nós escondemos. Nós não podemos progredir em nossa recuperação até estarmos prontos para sair de nossa negação e entrar na verdade. A segunda atitude é a seguinte: confesse que a sua vida está fora de controle. Essa decisão de confessar que sua vida está fora de controle abre muitas portas. Quem sabe você tem tentado se livrar dos ladrões de sua serenidade, mas eles entram. Você tranca a porta, eles pulam pela janela. Você fecha a janela, eles sobem pelo telhado. Você blinda a sua casa, eles rendem você do lado de fora e entram como quiserem. Não tem jeito. Se a sua vida está fora de controle, está fora de controle. Não tente achar que, por ter medo, não possa admitir a sua dificuldade para fazer aquilo que é bom e é certo. Então, reconheça que você já não consegue vender uma boa imagem a seu respeito. Você pode até não admitir, mas as pessoas ao seu lado estão vendo, você está cambaleando, as pessoas sentem o cheiro do álcool, por mais que você negue, ou do cigarro nos seus lábios, por mais que você diga que não. Então, pare de tentar esconder a sua condição. Quem ama, de fato, a você, não vai amá-lo menos por você revelar a verdade. Não caia no conto do vigário de afirmar que vai sair dessa sozinho quando quiser. Terceira atitude: admita a sua impotência para sair sozinho do seu problema. Quando a gente reconhece que é espiritualmente pobre, a gente reconhece que está pronto então para sair do problema, mas não sozinho. Por isso, nosso maior inimigo na recuperação é o orgulho. E claramente a Bíblia nos mostra que quando vem o orgulho, vem junto a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Deixe de lado a preservação da sua imagem. A sua imagem não lhe dá saúde. Enquanto você luta para preservar a sua imagem, a sua vida vai sendo destruída. Isso lhe causa dor. Recupere a sua saúde, mesmo que sua imagem saia arranhada. Quarta atitude: reconheça que você não é Deus. Reconhecer-se espiritualmente pobre é ter a consciência de que não se é Deus. Seja você mesmo e deixe Deus ser o que Ele é. Aprenda que Deus faz a parte dele nesse processo de recuperação. E você
procure fazer a sua. O grande Martin Luther King disse o seguinte: esperar que Deus faça tudo enquanto nós não fazemos nada não é fé, é superstição. Por isso, você precisa convidar a Deus para transformar a sua vida. Deus ama você e quer que você tenha uma vida com qualidade. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que todos aqueles que creem nele tenham vida eterna no futuro e desde agora. Deus planejou para que cada um de nós tenha vida transbordante. Deus o abençoe, então, nessa jornada, se você está tomando a decisão de reconhecer que não é Deus e de admitir que as coisas estão fora de controle. Eu quero fazer com você, então, a seguinte oração. Senhor Deus, eu estou cansado de sofrer com os meus traumas, meus vícios, com os meus hábitos ruins. E diante de Ti agora, eu reconheço que preciso admitir que perdi o controle sobre a minha vida. Então, Senhor, eu entrego a Ti o controle da minha vida. Tentei, mas não consegui recuperar a alegria que eu perdi, a dignidade que se foi. Então, Senhor, eu desisto de tentar por mim mesmo e quero comigo a Tua companhia. Senhor, ensina-me o caminho da verdade e me ajude a ficar firme neste caminho de recuperação da minha integridade espiritual, moral e emocional. Eu quero minha vida de volta, Senhor. Por isso, eu clamo a Ti por socorro. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Participe do nosso desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: você acha que o brasileiro tem liberdade de expressão? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Acompanhe a resposta e os sorteados pelo site www.conviteavida.org.br. Participe! Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Quando a gente viaja, uma das maiores preocupações é onde se hospedar. Quem gosta de conforto, opta por um hotel, e quem prefere uma coisa mais em conta, escolhe os tradicionais albergues. Mas se essas acomodações saíssem totalmente do comum,
Apesar de existir hotéis de gelo aí na Finlândia, Canadá, na Noruega e na Romênia, o hotel de Jukkasjärvi, eita nominho difícil de dizer, lá na Suécia é o mais antigo e mais famoso deles. Ele fica no Círculo Polar Ártico, em uma vila lá na Lapônia, e é famoso no mundo todo pelo seu cenário. Todo construído de gelo, as mesas, as camas, e o hotel funciona aí durante os meses de inverno, e quando o gelo derrete, lá no verão, ele precisa ser totalmente reconstruído. Ainda lá, no hemisfério norte, existe hotel para passar umas noites de um jeito bem incomum. No hotel, que tem um nome muito complicado, vou arriscar, vamos lá. Kakkislautanen, acho que acertei. Fica lá na Finlândia, os quartos são uma espécie de iglu, só que não são feitos de neve, e sim de um material transparente que não embaraça. A atração principal nesse caso não vai ser o hotel, mas sim a vista majestosa que você vai ter do céu. Lá você, com sorte, vai conseguir ver as auroras boreais, que por si só já são um espetáculo da natureza. Uma noite num quarto gelado como esse custa aproximadamente aí R$700. Localizado no sudoeste da Bolívia, o Hotel de Sal é todo construído em blocos de sal, tudo a cerca aí de 3.800 metros de altitude, em plena Cordilheira dos Andes. Ele fica meio a um salar que se chama Uyuni, que é o maior deserto plano de sal do mundo. As paredes, os pisos, as mesas, as cadeiras, a cama do hotel são todos aí feitos de sal, apenas as almofadas e os colchões são feitos de tecido. Talvez uma dúvida que você está perguntando aí, como é que são os banheiros desses hotéis? Eu posso te tranquilizar que eles são totalmente comuns e tradicionais, com seus pisos, com as suas pias, com os azulejos, enfim, como aí na sua casa. Até uma questão interessante que no hotel de gelo o piso já é pré-aquecido para evitar o seu contato com aquele gelo todo. Se você está cansado aí de dormir em voos econômicos, é só trocar aquelas poltronas desconfortáveis aí por uma bela cama na cabine de um Boeing 747-200. Ele fica estacionado fora do aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, lá na Suécia. Os quartos têm TV de tela plana, acesso Wi-Fi e uma noite nesse hotel custa cerca de R$100. Agora, se você quiser dormir com muito conforto, cerca de 30 mil pés de altitude, dentro de um avião, basta você escolher uma cabine na primeira classe da Emirates Airlines, um voo entre São Paulo e Dubai. Lá você vai ter um quarto tranquilo só para você, TV de plasma, comissária de bordo te oferecendo se você quer um cobertor de lã, um edredom. Pode escolher também entre pijamas de algodão, até de seda. Só que essa noite não vai te custar R$100, e sim aí algo em torno como R$20 mil. Do céu para o mar, o restaurante Itá, lá nas Ilhas Maldivas, fica literalmente debaixo d'água, 5 metros abaixo das ondas do Oceano Índico. O restaurante é rodeado por uma barreira de corais e conta com um vidro transparente que permite que os frequentadores admirem aí os cardumes de peixes e toda a vida marinha em volta dele. Apesar de não se tratar exatamente de um hotel, ele tem sido requisitado por vários casais em lua de mel que chegam a pagar até R$20 mil por uma noite. É necessário você fazer uma reserva aí com no mínimo de 14 dias de antecedência para que o pessoal ali possa montar o seu quarto. Aqui no Brasil, em pleno coração da selva amazônica, existe o Ariaú Hotel, que é um hotel com todos os seus quartos na altura da copa das árvores, tipo aquelas casas na árvore que a gente tanto queria quando era criança. Toda a estrutura dele é construída com palafitas e o gostoso de você ficar hospedado lá é que durante o dia você pode pescar piranha e à noite fazer sopa com elas. Bem, esses foram alguns dos hotéis que fogem totalmente do comum. Se você gostou de algum ou tem alguma outra sugestão, manda um e-mail pra gente, uma carta, que a gente vai gostar muito de saber aí do seu gosto e do que você tem conhecido pelo mundo afora. Semana que vem eu estou de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. A depressão é um dos maiores males do século XXI e, segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge hoje 340 milhões de pessoas em todo o mundo. 75% das pessoas afetadas não recebem tratamento adequado e, por consequência, acontecem 850 mil suicídios por ano em todo o mundo.
Atualmente, a depressão é apontada como a 5ª maior questão de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde e até 2020 deverá ser a 2ª maior questão de saúde pública no mundo. O deprimido passa por profunda tristeza, pessimismo, autoestima baixa e, segundo a pesquisa, a depressão é mais comum em países pobres do que nos países ricos. A depressão também pode passar pela insatisfação com o outro, com o mundo, com o próprio corpo, com a vida. E então mudar se torna um imperativo. Mas o que quero mudar em mim? São muitas as respostas para essa pergunta e com certeza tem muita gente sofrendo de depressão porque gostaria de ver uma mudança em sua própria vida e nada acontece. Para ver uma mudança em sua casa, em sua família, em você mesmo, de dentro para fora, é preciso que haja investimento. Muita gente hoje investe na evangelização de pessoas que elas sequer viram ou conheceram. Esse tema, mudança, faz parte da vida dos cerca de 700 missionários da Junta de Missões Mundiais, que atuam em mais de 60 países. Como, por exemplo, o que está acontecendo agora na Colômbia. Através de um programa educacional, os missionários brasileiros estão levando mudança de vida a centenas de crianças e seus familiares. Então, fique ligado porque isso é o que você vai ver no vídeo que passaremos agora. Colômbia. Como vivem as crianças deste pequeno país da América Latina, onde há drogas e guerrilha? O que os missionários batistas brasileiros estão fazendo para melhorar a vida delas é o que você vai ver agora. Conhecido pelas ações das Farc, esse país é um dos mais violentos da Terra. Segundo a Unicef, 14 mil crianças estão arroladas nesses grupos armados. 15% delas são meninas. Desse total, 80% fazem parte de forças rebeldes. Através da alfabetização, a esperança tem chegado a milhares de crianças colombianas que participam do PEP, Programa de Educação Pré-Escolar. Coordenado pelas missionárias Ana Lloyd Soares Leão e Carmen Lígia Ferreira de Andrade, quando em 2006 foi implantado no país, o PEP tem hoje 18 unidades funcionando em 9 cidades colombianas. Hoje, as prisões da América Latina estão com uma superlotação. Gente por cima de gente, sem lugar, e daqui a 20 anos essas crianças que estão sendo atendidas pelas igrejas, elas serão cidadãos de bem, serão profissionais, serão pastores, missionários, serão úteis para a sociedade. O PEP significa um avanço muito grande quanto à educação do meu filho e nos dá mais tempo para o trabalho e para a família. O PEP é uma grande contribuição que vocês fazem para a educação. No país, desde janeiro de 2007, a família Abreu treina líderes e implanta uma igreja no bairro Paraíso, na periferia de Cartagena. O PEP é uma das estratégias utilizadas. Veja como é o trabalho da missionária Evangelene, que dirige 7 PEPs na cidade de Cartagena, alcançando mais de 130 crianças. Ao oferecer para essa criança um lugar seguro, cercado de amor, de preocupação, por essa criança, pelo bem-estar dessa criança, as famílias gostam dessa atitude dos missionários educadores, automaticamente os lares são abertos para que nós possamos então entrar com a palavra de Deus e realmente tem sido uma bênção. Crianças maltratadas, abandonadas, vítimas de pais alcoólatras, são alguns dos casos enfrentados, como Jordano, um menino que foi rejeitado por várias escolas por causa de seu comportamento agressivo. E agora tem visto a sua história mudar através do PEP. Nós começamos então a apresentar o Jordano diante do Senhor em oração, para que o Senhor acalmasse o coraçãozinho dele. As missionárias Carmen Lígia e Ana Lloyd trabalham na implantação e treinamento dos PEPs como uma grande ferramenta na evangelização da Colômbia.
O PEP, ele trabalha com crianças que são entre 4 e 6 anos, trabalha com a igreja local. Cada igreja que quer começar um PEP, que quer atingir a comunidade que está ao redor da igreja, ele então reúne de 20 crianças, máximo 20 crianças cada PEP, e começa a trabalhar com essa criança que está em situação de alto risco. Então, no ano, a igreja está evangelizando 20 crianças, 40 pais, 80 avós, né, uma quantidade grande de irmãos, de sobrinhos, e aí vai. A Colômbia ocupa o segundo lugar em taxa de homicídio juvenil. Isto significa que um jovem latino-americano tem 30 vezes mais chance de ser morto que um jovem europeu. O atendimento às famílias é imprescindível nesse contexto. Tornar o projeto reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura e visitar as famílias dos alunos e evangelizá-las são algumas das metas para o PEP. O alvo para 2010 é chegar a 50 PEPs em toda a Colômbia. Essas crianças não estão na escola, então ficam na rua, ficam com um vizinho e se perdem na prostituição, se perdem pela pedofilia. E o que nós estamos fazendo? E isso tem sido muito importante para as igrejas que têm abraçado esse projeto aqui na Colômbia. Isso é fazer missões. Jesus fazia dessa forma. Nós não estamos fazendo nada extraordinário, nada fora do normal, simplesmente imitando a Jesus. Assuma um compromisso diário de oração pelos missionários, pelos professores e pelos alunos e seus familiares. E através do programa de adoção missionária, você pode contribuir para a evangelização do povo colombiano com ofertas mensais a partir de R$20. Ou enviar uma oferta específica nesta ocasião. E então, qual vai ser a sua resposta? E não se esqueça, por Cristo, vamos até os confins da terra. Convite à Vida fica por aqui. Se você deseja assistir a este programa ou outros anteriores, acesse www.conviteavida.org.br. Não esqueça também de participar do desafio da semana. Convite à Vida, um programa para ver, agir e viver.